Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: por causa de Jesus? E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 23 e versículo 26, diz assim: e quando iam levando-o, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Hoje é 4 de setembro de 2024. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração, quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada uma das pessoas que está me ouvindo e os seus familiares também, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei para o tema da palavra do dia a expressão que, na verdade, é uma pergunta, dizendo assim: por causa de Jesus? É claro que não. E eu vou explicar o porquê aos senhores. Hoje eu quero falar de dois personagens importantes durante aquele trajeto da Via Crucis de Cristo. Um, ele próprio, o Senhor Jesus Cristo. E o outro, um homem chamado Simão, de um lugar chamado Cirene. Vou falar um pouquinho sobre esse cidadão aqui, dessa cidade chamada Cirene. Ele era, ou foi, aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, segundo esse relato aqui que eu li, no texto base aqui da leitura de hoje. Ele era aquele peregrino que voltava do campo. Ele era um agricultor. Ele foi solicitado ou constrangido ou obrigado pelos soldados romanos para levar a cruz. E eu dei o tema para a palavra de hoje, dizendo: por causa de Jesus. Eu vou explicar, já disse, né? E tem a ver com essa ação aqui dos soldados romanos em relação a obrigarem ao Simão de Cirene levar a cruz de Cristo. Simão, ele era um homem dessa cidade, ficava no leste da Líbia, e na época era uma espécie de colônia romana. E também a gente vê que o evangelista Marcos, quando ele escreve esse mesmo episódio, ele dá detalhes. Diz que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. A existência histórica de Simão e da sua família foi comprovada em meados do século XX. Houve uma descoberta de sepulturas e ossuários a respeito. O termo Cirineu passou a ser usado para designar alguém que assume para si o sofrimento e o fardo de outra pessoa, quer de boa vontade ou de má vontade. Então já quer dizer que Simão aqui não foi assim aquele cidadão que se voluntariou a carregar aquela cruz de Jesus Cristo. O motivo, a razão pela qual Simão Cirineu ele
passou a ser também um protagonista da história do Calvário de Jesus Cristo. Não foi porque os guardas queriam ser bonzinhos para com Jesus. Negativo. Muito pelo contrário. Eles queriam que Jesus sofresse mesmo. E respondendo o tema que eu dei, que foi uma pergunta, por causa de Jesus? Não foi por causa de Jesus que eles obrigaram este homem chamado Simão de Cirene a carregar aquela cruz. Veja bem, Jesus não era nenhum halterofilista. Estou falando de Jesus fisicamente, né? Jesus não era aquele homem que comia muito, que sabe aquela pessoa que come bem, dorme bem, né? Não, Jesus era experimentado, né? Em trabalhos, experimentado nas provações espirituais. Jesus jejuava e muito. Jesus orava muito. Certamente Jesus orava nas madrugadas também. Então dormia pouco, comia pouco, não é? Então eu acredito que Jesus era aquele judeu franzino que não tinha aquela estrutura física, né, de uma resistência robusta, e já havia ele apanhado, sendo chicoteado, bofeteado, já havia transportado aquele madeiro para um longo pedaço de caminho ali. Aí os soldados romanos viram que Jesus não ia chegar lá no local onde deveria ser crucificado, no momento certo que estava estabelecido, nem tampouco talvez Jesus nem chegasse lá, morresse antes. E aí os soldados romanos seriam penalizados por isso, porque a ordem era que Jesus fosse crucificado lá no Monte Caveira, não é? Você está entendendo por que eles obrigaram, constrangeram Simão lá de Cirene pegar a cruz que Jesus estava carregando para completar ali aquele trajeto? Não era porque eles eram bonzinhos, não foi por causa disso, né? Ninguém foi bonzinho para com Jesus. As pessoas foram más. A gente vê o sacrifício de Jesus no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que é muito conhecido. Profeticamente, Isaías vê esses momentos que antecederam, momentos que foram ali, né, efetivamente, momentos vividos por Jesus. E a gente vê o quanto ele era desprezado, rejeitado. Isaías capítulo 53, versículo 3, 4, 5 até o 9, fala do desprezo, da indignação. Ele era o mais indigno entre os homens. Diz que ele era homem de dores. Lembra que eu falei agora há pouco que Jesus não era nenhum fisicamente um homem robusto, forte e resistente? Era experimentado nos trabalhos. E Isaías diz assim: era um de quem os homens escondiam o rosto, ou seja, tinha vergonha dele. Você já imaginou uma pessoa querida, uma pessoa famosa, uma pessoa boa, mas alguém ou todos que estivessem perto dele estavam ali escondendo o rosto porque estava perto desse homem? Era a vergonha de Jesus que eles tinham. Ele fala que ele era desprezado. Isaías continua aqui: e que não fizemos dele caso algum. É que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós reputamos ele por aflito, ferido de Deus e oprimido, como ele diz aqui.
desculpe, estou preocupado com o tempo. Aí ele segue, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído, triturado, em outras palavras, pelas nossas iniquidades. E um castigo que estava sobre ele, e esse castigo nos trouxe a paz, e pelas pisaduras que ele sofreu, nós fomos sarados. Gente, ele foi oprimido, não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matador, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Isaías pergunta. Ele viveu pouco, 33 anos. Talvez você já tenha ultrapassado essa idade. Sabe o que é a vida? O nosso Senhor Jesus Cristo não teve o privilégio de viver uma vida mais do que 33 anos. Não chegou à terceira idade. Foi assassinado, foi morto. E isso para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Então esses dois personagens daquele trajeto da Via Crucis de Jesus, o próprio Jesus, como já disse no início, e Simão de Cirene. Falei um pouquinho sobre esse homem, Simão de Cirene. E respondendo à pergunta que eu dei para o tema, por causa de Jesus? Não foi por causa de uma bondade que eles, aqueles malvados soldados romanos quiseram fazer com que Simão transportasse a cruz de Jesus o restante do caminho. Eles fizeram isso, como eu já expliquei, temendo ser cada um deles penalizado se Jesus não chegasse lá vivo para ser morto, para ser crucificado naquele lugar. Pense que Jesus fez por você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, e agradeça a Ele por tamanha salvação. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.